Oi, gente! Tô só colocando o nome aqui na live. Pronto. Olá, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? A Bianca, a Raquel, a Vânia é conterrânea, a Nanda, a Kari, a Mari, a Cristiane, a Dani. Oi, gente! A Marli, fico muito contente de ter todas vocês aqui. Faz tanto tempo que eu não faço live aqui no Instagram, né? Semana passada a gente teve um evento, eu fiz lá no YouTube, foi bem legal também. Queria esperar um pouquinho aqui para receber todas vocês. Saudade dessa live. Também tava morrendo de saudade, Marli, de estar aqui. Eu adoro fazer live, quem me conhece sabe, eu acho que é um momento que a gente tem uma super troca, que a gente consegue conversar. Gosto muito mesmo de fazer live, gosto muito mesmo de estar aqui, tá? Que eu consigo conhecer um pouquinho mais cada um de vocês. Semana passada eu fui perguntando de onde vocês eram, né? Tá calor aí de onde vocês moram? De onde vocês moram? Tá calor? Gente, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo tá muito quente. Santa Cruz tá calor. Isso atrapalha muito o sono, né? Hoje a gente vai fazer uma live sobre como mudar a forma da criança adormecer. A Marli, aqui no Rio de Janeiro, tá calor demais. Gente, no Rio de Janeiro, eu brinco quando até em Joinville tá calor, gente. Presta atenção. Rondônia, quente também. Eu brinco assim, ó, quando eu faço, atendo o pessoal do Rio, eu falo, gente, deu 20 graus, o pessoal do Rio tá de cachecol, bota. A Tita é de Águas Lindas de Goiás, muito quente. Goiás é quente também, né? Pato de Minas, Minas Gerais também é muito quente. Minas é bem quente. Aqui em Santa Cruz é muito quente. Tipo, cedo você acorda assim já tá calor, né? E vocês sabem, né? Eu falo bastante sobre isso, eu tenho bastante vídeo falando sobre isso. O calor, ele atrapalha o sono. A gente precisa baixar a temperatura do ambiente. Precisa cuidar bastante da roupinha que vai colocar na criança, porque quanto mais quente tiver o corpo da criança, mais difícil é da criança conseguir relaxar e também da criança conseguir emendar mesmo os ciclos de sono, tá? Gente, eu queria pedir uma coisa pra vocês, antes da gente começar aqui a falar. Eu fui dando tempo pro pessoal ir entrando e agora eu vou começar a falar de Carmópolis, de Minas. Uai, não conheço Carmópolis, gosto muito de Minas, tenho uma grande amiga em Minas, em Belo Horizonte. Quando a gente, eu queria pedir uma coisa pra vocês, tá? Queria pedir, tem um aviãozinho aqui, ó, um aviãozinho no cantinho direito. Se vocês clicarem aqui, e mandarem para mais mães, para que mais mães possam assistir essa live. Olha a Ana Paula, tá ansiosa, Ana Paula? Ana Paula, a gente vai começar uma consultoria. Tá super ansiosa, né? Vai dar tudo muito certo, a gente vai ajustar tudo aí, fica tranquila. É um processo onde a gente precisa entender sobre o sono dos nossos filhos pra gente ser especialista, tá? Gente, então assim, ó, vamos começar a falar. Então façam esse favor pra mim, por favor, me mandem, pega esse aviãozinho aqui, mande pra mais mamães, me mandem coraçãozinho aqui conforme eu for falando, pra eu entender que tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô dizendo, porque senão eu fico nervosa aqui sem saber o que vocês estão pensando aí do outro lado, tá? Vou tentar não ler agora os comentários, porque senão eu perco a linha do meu raciocínio, entendeu? E não consigo falar o que eu me programei aqui pra falar, tá? Gente, essa é uma grande questão, né? Como é que eu faço para mudar a forma do meu filho adormecer? Como é que eu faço? E pra que eu preciso mudar a forma do meu filho adormecer, né? O que a gente precisa pensar? Primeiro, eu queria só dizer uma coisa pra vocês. O sono não se resume a isso, tá? Eu não acredito que, pronto, é só a criança ter autonomia para dormir, que isso vai melhorar tudo. Existem outros pilares que eu preciso cuidar. Quem já me segue no Instagram, quem já passou por consultoria, ou quem tá lá dentro do desafio agora, né, sabe disso. Tem a questão do ambiente de sono, tem a questão de ajuste de rotina, tem várias questões emocionais que precisam ser olhadas. Mas essa questão eu sei que é algo que pega muito, principalmente eu vejo
Tô vendo agora das meninas lá do desafio me mandando, eu vejo do pessoal de consultoria. Ah, meu filho adormece mamando, meu filho só sabe dormir mamando, ou então meu filho só sabe dormir sendo ninado, ou meu filho só sabe dormir se eu colocar no carrinho e ficar dando volta. Gente, tem inúmeras formas da criança pegar no sono. E como é que a gente coloca essas associações, essas manias da criança para que a criança pegue no sono? No desespero, gente, no excesso de Ai, o telefone tá apagando a luz depois de um tempo. No excesso de cansaço, né? Então, eu tô lá muito cansada e eu preciso resolver, eu preciso ajudar meu filho a relaxar, e aí eu vou dando as inúmeras formas de associações, de estímulos para que o meu filho adormeça. E aí, gente, sem perceber, eu faço isso um dia, eu faço isso no outro dia, eu faço isso no outro dia, e ali foi criando uma associação de sono, né? Tem crianças, tô esperando o coraçãozinho de vocês, não tô vendo um coraçãozinho subindo e eu não tô sabendo se tá fazendo sentido pra vocês ou não. Aquela que vai agitando a plateia, gente, o Instagram precisa entender que tá fazendo sentido pra vocês, então me mandem coração. E aí a criança vai entendendo que pra que ela precisa, pra ela, isso aí, tô vendo agora o coraçãozinho subindo, assim que eu gosto. A criança, ela vai entendendo que para ela relaxar, para ela dormir, ela precisa daquele estímulo. Para ela aquilo é seguro. Então ela entende que toda vez que ela vai dormir, ela precisa mamar para relaxar. Ou então ela entende que todas as vezes que ela vai dormir, ela precisa ser ninada. Isso aí, gente! Ai, por isso que eu amo vocês. Tá vendo? Um monte de coração subiu. A criança entende que aí para pegar no sono, todas as vezes ela precisa desse estímulo de balanço, né? E aí toda vez que ela precisa relaxar, ela precisa daquilo. A criança sentiu que aquilo é seguro, ela entendeu que depois daquilo que vem o sono, entende? Que aí cria-se uma associação. Tem criança, gente, isso eu tô falando pra vocês na minha prática diária, que eu acompanho as famílias. Tem criança que, sim, tem maior associação de sono do mundo. Às vezes a criança precisa mamar ou precisa ser balançada e pra ela tá tudo bem. Depois que ela vai pro berço, gente, pronto, dormiu e ela segue ali e dorme a noite toda. E tem criança que não, porque aquilo, gente, eu sempre falo isso, tá? Isso pra mim é um ponto, assim, que eu trago muito. Quando eu tô falando do ser humano, eu preciso ter a teoria, eu preciso ter essa base. Quando eu tô falando de sono, é ciência, tem que ter a base, mas eu preciso entender que eu tô falando de ser humano, e aí eu preciso olhar pra ele. Tem criança que adormece mamando, tem criança que adormece ninando e que dorme super bem, e que isso não é um problema, não é uma associação negativa, tá tudo certo pra ela. E tem criança que não, tem criança que adormece mamando, e que aí, todas as vezes que se desperta, precisa mamar para voltar a dormir. Tem criança que adormece no colo, sendo ninada, e aí todas as vezes eu não posso ler as perguntas, gente, que quando eu leio as perguntas, depois eu vou ler, tá? Mas eu me perco no que eu tô falando, depois eu volto aqui para ler vocês, eu abaixo e aí eu leio vocês. Tem criança que aí todas as vezes que troca, faz a transição de ciclo de sono, se desperta e aí precisa desse estímulo para conseguir pegar no sono. E aí eu preciso mudar. É óbvio que eu tô falando aqui com vocês de uma questão pontual. Eu tô falando pra vocês de como mudar a forma de adormecer. Mas, de novo, quem está lá no desafio sabe disso, porque eu tenho várias aulas falando sobre isso. Quem faz consultoria comigo sabe sobre isso e entende que o sono não se resume só a isso, só a forma de adormecer. Eu preciso mil outras coisas cuidar, e eu já falei isso aqui pra vocês no começo da live. Eu falei que tem rotina pra ser organizada, tem ambiente pra ser organizado, tem mais coisas, mas olhando pontualmente pra isso, para a forma de adormecer, porque senão a gente ficaria aqui horas e horas e horas, e tem assunto, né, tem inúmeros assuntos pra gente falar aqui, olhando pra isso, pra essa questão específica, pra aquela criança que eu identifico que a forma de dormir é um problema, porque depois se acorda e ele precisa voltar para aquilo, pro peito, pro balanço, pra mão da mãe em cima da criança. Eu já atendi famílias
que o bebê precisava puxar a orelha da mãe. Eu já atendi família, gente, que o bebê assim, ó, 1 ano e pouquinho, punha a mão dentro da boca da mãe. E aí quando acordava precisava daquilo, porque aquilo remetia a conseguir relaxar, aquilo era seguro. A gente precisa mudar, a gente precisa ir aos poucos ofertando uma outra forma. Eu gosto de todo o caminho que é gradual. Eu acredito num caminho respeitoso e gradual. Não adianta eu querer mudar tudo de uma vez só. Quando eu quero mudar tudo de uma vez só, por exemplo, aquela criança que adormece mamando e do nada eu enfio ela no berço e digo, olha, tu vai ter que dormir no berço, e é no berço que você vai ficar, eu não vou te dar outro conforto porque eu escutei alguém falar que você tem que dormir no berço. Eu não tô sendo respeitosa, eu não tô fazendo uma transição aos poucos. E o que eu acredito dentro da educação é uma transição aos poucos. Fazendo trocas com a criança. Eu acredito nisso. Foi dessa forma que eu conduzi na minha casa, é nessa forma que lá no desafio eu tenho proposto para que vocês conduzam, é dessa forma que eu conduzo a minha consultoria. É aos poucos para que a criança vá gerando segurança. Para pensar uma coisa. Quando eu tenho um caminho, todo dia eu vou para academia por esse mesmo caminho, aquele caminho ele se torna seguro para mim. Eu entendo aquele caminho. Quando eu mudo de caminho, eu vou por um caminho que eu não conheço, me gera uma sensação de insegurança, de ansiedade. E aí, conforme eu repito esse caminho, eu vou ficando segura também nesse caminho. E é a mesma coisa esse processo da criança. O início é uma troca que vai gerar um protesto da criança, né? Por isso que eu tô falando para vocês que tem outras coisas que precisam ser organizadas, que tem relação com rotina, que tem relação com ambiente de sono, porque a criança precisa estar com tudo isso muito bem ajustado, já muito bem alinhado, para que essa criança não chegue passada durante a noite, para que aí eu possa mudar. Se eu tô no ponto aonde essa criança adormece mamando, seja na mamadeira ou seja no peito, porque tanto um quanto o outro é uma associação e precisa ser olhada para mudar, porque cada vez que a criança acorda ela precisa disso, eu vou mudar, eu vou dizer, olha meu filho, você não vai mais dormir mamando, agora você vai dormir no colinho da mamãe e eu vou te balançar. Pode ter uma mamá antes de dormir? Pode, desde que essa mãe seja uma mãe assertiva e consiga tirar esse bebê do peito acordado. E aí eu vou trazer esse bebê pro colinho e vou balançar. Fernanda, agora eu consegui fazer isso. Meu filho, primeiro ele protestou um pouco, mas agora nós chegamos num ponto onde ele aceita dormir no meu colo e ele não protesta mais. Mas você falou pra mim que era só eu trocar essa associação e pronto. Só que você entende que quando eu chego nesse ponto, pelo menos vou tentar, tá, gente? Porque de vez em quando as coisas fogem do meu controle. Eu vou tentar salvar pra jogar pro YouTube, tá? Só não sei se eu vou conseguir. Semana, acho que passada, ou retrasada, antes do desafio, eu fiz uma live bem legal, tá? Sobre ambiente de sono e não consegui salvar. Na última hora a live caiu e eu não consegui, perdi, tá? Mas eu vou tentar. Então, assim, gente, quando... E no final eu vou estar respondendo perguntas de vocês, então não me abandone, fica aqui comigo na live. Não vai sair só porque vai ficar salvo, hein? Quando eu tô trocando, quando esse bebê, por exemplo, tá dormindo agora sendo balançado, esse bebê ainda não tem autonomia do sono. A única coisa que esse bebê fez é uma troca de associação, porque é um caminho. Então agora ele vai ser balançado no colo. Esses dias eu atendi uma família, tô atendendo também uma agora nesse momento, que o bebê não gosta do colo, ele não aceita bem o colo, ele nunca foi acostumado a ser ninado, mas ele aceita muito bem o carrinho. E a gente tá fazendo a transição, então ele não dorme mais mamando, mas ele dorme agora no carrinho sendo ninado. É a forma correta? Não, não é, porque ele vai adormecer no carrinho e vai acordar no berço. Mas é um primeiro passo para não adormecer mamando. Vai dormir no carrinho, depois eu vou transferir. Mas, Fernanda, e daí? Como é que eu vou fazer? Uai, dormiu no carrinho, eu espero dormir e transfiro. Na noite seguinte eu vou balançar menos o carrinho. Eu vou dar o carrinho cada vez mais parado. E aí até o ponto que, tipo, carrinho parado e berço parado, mesma coisa. E a gente chega com a criança no berço. Agora, se essa criança é do colo, eu vou balançar essa criança no colo, né? Dormiu? Berço. Amanhã eu vou fazer o quê, gente? Eu vou balançar menos, porque o balanço não é um hábito. Desculpa, o balanço não é uma necessidade, o balanço é um hábito. O berço balança?
O que eu preciso fazer? Começar a balançar cada vez menos, para cada vez ele precisar menos de balanço. E aí, ir ofertando o berço, cada vez com o bebê menos dormindo. A gente tende, eu não sei vocês, mas eu acho que toda mãe tende a ter medo de colocar a criança no berço, porque aí ela vai despertar. Não, eu tenho que ser corajosa, eu não quero trabalhar autonomia, eu tenho que encorajar meu bebê aí cada vez menos dormindo pro berço. Hoje eu atendi uma mãe em consultoria que eu falei assim pra ela falou assim, não, mas o adormecer não é um problema, meu filho adormece super rapidinho. Eu disse assim pra ela, pois é, mas agora eu não quero que você fale isso pra mim, eu quero que você fale, pô, Fernanda, demorei 1 hora, coloquei no berço, despertou, tive que pegar no colo de novo, ninei de novo, esperei mais um pouco, depois transferi de novo. É isso que eu quero, porque quando eu tô dando autonomia, eu vou ofertar cada vez menos e vai levar mais tempo no início. Aí a mãe diz assim pra mim, Fê, mas aí meu bebê não vai dormir menos tempo, porque se eu tô gerando autonomia, por exemplo, se ele tem um hábito, dorme mamando, ele dorme 5 minutos, eu coloco no berço. Agora, se eu tô tirando isso, vai ter um protesto maior, que é natural que se tenha, e aí com isso ele vai demorar mais pra dormir. Ok, vai demorar mais pra dormir. E aí, como é que eu faço? Porque ele vai dormir menos. Eu estou num processo de mudança. No processo de mudança, isso vai acontecer e não tem como eu ter tudo nesse momento. Então tudo bem, ele vai dormir um pouco menos, porque ele vai acabar dormindo um pouco mais tarde, mas nesse processo de mudança, que vai durar um período curto, beleza, dá tudo certo. Porque se eu fico tanto com esse medo, eu paro de dar autonomia. Hoje uma mãe falou isso pra mim, porque aí ele vai pro berço e ele fica se mexendo muito, ele demora muito pra dormir, e aí eu vou ficando agoniada com isso. Pois é, mas não fique, permita. Você não quer que seu filho tenha autonomia? Você não quer que seu filho acredite? Você não acredita no seu filho que ele é capaz de dormir sozinho? Você não vai dar espaço? Né? É sempre uma reflexão que eu faço. Eu entendo que é muito fácil, né? Falar isso né? Que tô aqui sentada, que minha filha já sabe dormir, né? E eu entendo o quanto é difícil pra mãe que às vezes tá lá naquele momento super cansada, porque foi o dia ali, né, em função, você quer que a criança durma logo para que você também possa ter um momento ali que seja teu. Mas no processo de ensinar a criança, é isso, é um processo onde a gente, como mãe, como pai, vai dormir menos, porque a gente está trocando um hábito, a gente está trocando uma forma, e isso vai ter um certo protesto a mais. E eu vou estar ali, junto, isso é muito importante, tá? Eu sempre falo muito em cima disso, tá? E aí, eu vou colocando essa criança cada vez mais acordada no berço. Se essa criança não chora, eu não vou tirar ela do berço. Se ela chorar, eu trago ela de novo, espero um pouquinho mais, devolvo ela pro berço. E uma outra coisa assim que eu vi alguém falando aqui, depois eu vou ler as perguntas melhor, mas eu vi alguém falando assim, meu filho já dorme com tapinha no bumbum. Tá, mas não tem autonomia ainda também, né? Tem criança que dorme com tapinha no bumbum e que dorme bem, que emenda o ciclo no meio da noite sem precisar do tapinha. Tem criança que não, já atendi criança que a mãe precisava voltar e dar tapinha na bundinha. Como é que eu faço? Dá o tapinha? Tá, espera. Não chorou, mas ele super se agitou. Deixa ele lá. Beleza, deixa ele lá. Chorou, vou lá e dou um tapinha. Espera mais um pouquinho. Eu vou dando com intermitência. Isso vai ser um processo que vai demorar muito mais para que o seu filho consiga adormecer, mas é dessa forma que ele vai conquistando essa autonomia, entendeu? Então isso é muito importante, tá? Uma outra coisa que é uma associação de sono, assim, que muitos pais não percebem é a chupeta. Se essa criança não souber voltar a chupeta para a boca, às vezes não sabe, porque simplesmente não sabe. Uma criança de 9, 10 meses já tem capacidade para isso, já é capaz, já faz o movimento, então é uma questão de ensinar a voltar. E quando a criança é menor, a criança simplesmente não vai conseguir. Aí é uma questão da gente puxando essa chupeta depois que a criança está no berço, com ela ainda cada vez mais acordada. É um processo, uma fase de cada vez. Não adianta você tentar fazer tudo de uma vez. É igual quando a gente está fazendo dieta. Se você fizer restrição total de tudo, gente, você vai fazer uma semana, depois você vai falar, chega, né? Cansei de brincar disso e não vou fazer mais nada. Então, nesse processo, quando eu vou ajustar o sono dos meus filhos, é isso. Quanto tempo leva? Gente, uma mudança de hábito leva de 21 a 64 dias. Eu tentei 2 semanas. Pouco. Às vezes eu tentei 30 dias. Primeiro, eu preciso saber se você tentou com tudo muito bem alinhado, qual era a fase desse desenvolvimento desse bebê. Às vezes era uma fase que esse bebê tá aprendendo a introdução alimentar, né? Tá aprendendo a comer. Gente, você sabe o que é introdução alimentar na vida do bebê? Então a gente precisa ter paciência, sabe? Sair dessa geração fast food que quer um negócio pra ontem, que olha pro sono como se fosse algo resolutivo e que não existe constância. A gente conquista bons hábitos de sono e autonomia no sono dos nossos filhos
quando a gente tem constância, quando a gente entende que é como a introdução alimentar, por exemplo. Uai, introdução alimentar você não vai lá, prepara todo o alimento e pode ser que você fique fazendo isso por meses até essa criança, né, engrenar na alimentação e você deixa de ofertar por conta, às vezes, da criança recusar. Você não deixa, né? É óbvio isso, que você não vai deixar, né? Você vai deixar de ofertar o sono da maneira correta, porque às vezes está tendo umas pedras no meio do caminho. O que é importante no processo é ter um direcionamento. Porque senão a mãe acha que está fazendo, não está fazendo nada, está cada vez mais bagunçando as coisas. Isso é muito importante, tá? Mas a constância, entender que é um processo, que é uma educação, que mesmo quando a gente... Agora ainda eu fui finalizar uma consultoria e aí eu tava conversando com a mãe e a mãe tinha dito assim pra mim... Anteriormente, ela falou assim, Fê, às vezes eu tenho a sensação de que eu faço a mesma coisa e que tem noite que é super boa e tem noite que as coisas bagunçam, ou tem dia que as coisas bagunçam. E aí eu disse assim pra ela, olha, a criança, o desenvolvimento da criança, ele não é linear. Então, sim, vai ter fases que você vai falar, cara, tô fazendo tudo certo, e aí? Bagunçou. E aí é sempre assim, você já sabe, você entende sobre o sono, você é especialista do sono do seu filho, você vai olhar, você vai fazer um checklist. Rotina tá ok? Né? Não tá ok, então vamos olhar. Ambiente tá ok? Não tá ok, então vamos olhar. Forma de adormecer tá ok? Ou, de repente, a menina tá aprendendo a rolar, engatinhar, andar. Gente, vai refletir no sono. É mentira quem vendeu uma coisa pra vocês que disse assim, nossa, eu vou te ensinar teu filho a dormir a noite inteira e você nunca mais vai ter problema com sono. Não, gente, vai ter momentos que o dente vai nascer e que a criança vai despertar mais. O meu intuito, quando eu fecho uma consultoria, ou então na galera do desafio, gente, é que vocês saibam como conduzir naquele momento difícil. Que vocês não façam uma lambança e coloquem uma série de hábitos que a criança não tem. É esse o meu intuito, tá? E não que tenha uma fórmula mágica, porque não tem. Na educação de filho. É igual quando você pensa assim, meu filho faz birra, como é que eu faço pro meu filho não fazer birra? Perguntou errado já, sabe? Vou ler as perguntas de vocês agora. Gente, vocês conseguiram entender essa transição, a mudança aos poucos? Isso é muito importante, tá? Deixa eu ir lendo aqui. Peraí, deixa eu chegar numa pergunta. Meu bebê tá trocando, a Marli me perguntou, meu bebê agora tá trocando mamar pelo dedo. Ele mama e depois logo pega o dedo. Gente, eu não sou a pessoa que sou contra o dedo, tá? Eu não acho que eu tenho que incentivar, mas eu penso assim, a criança tá na fase oral. Você não tem controle. No meio da noite, se teu filho for uma criança que vai achar o dedo e colocar na boca, ele vai colocar e você não tem controle sobre isso, sabe? É fase oral, gente. Não é porque ele chupa o dedo agora que ele vai levar isso pra vida. Não sou contrária não, tá? Eu não acho que tenha que incentivar, tá? Mas eu acho que às vezes acontece da criança achar e conseguir se acalmar através do dedinho. 10 meses, pelo amor de Deus, vários dentes. Gente, dente é muito puxado. Eu lembro assim, a Diana já tava dormindo super bem e aí vinha um dente. Ela despertava 3, 4, 5 vezes e depois melhorava de novo. Mas dente não tem como, né? E me mordendo, porque tá coçando a gengivinha, é legal dar coisa geladinha pra ele colocar na gengiva, mordedor gelado, grita, se joga, chora até perder o fôlego, entope o nariz, começa a suar. É importante ajustar esse ambiente, tá? Um ambiente bem fresquinho. Às vezes é preciso dar uma pausa, esperar o rompimento dos dentes, porque depois que rompe, tranquiliza um pouco, pra depois retomar, né? E mantendo a princípio a rotina organizada, o ambiente organizado, né? Entender mesmo a fase do desenvolvimento que a criança tá vivendo, tá? Isso é bem importante, assim, ter essa sensibilidade. É óbvio que a gente não tem que ficar... eu não acredito muito nisso, sabe? Cada hora é uma coisa. Tem bebê que salta desde que nasce. Não gosto dessa ideia. Mas ter essa sensibilidade, às vezes você vê, não é só no momento do sono, a criança tá o dia todo irritadinho, tá o dia todo levando a mão na boca. Poxa, tá nascendo dente. E aí eu te pergunto, quando você tá com algum desconforto, com alguma dor, funciona bem? Né? Então organiza outras coisas e espera pra mudar a forma de adormecer até romper esses dentes. Às vezes é um caminho, tá? A Dani, meu bebê está fazendo transição de 2 para 1 soneca. Ele tem 1 ano e 4 meses, antecipei o almoço para 11 da manhã, dorme meio-dia e faz soneca de 1h30. Está indo dormir às 8, acorda às 6.
terminando minha pergunta, porém está despertando chorando. Dani, eu não entendi, eu acho que você tá querendo saber se é natural ele despertar chorando, né, 6 da manhã. Chorar pode ser uma forma de te chamar, né? Será que de repente, como tá nesse período de estar fazendo a transição de soneca, não é melhor você colocar ele pra dormir um pouquinho antes, pra ele ter a chance de dormir um pouquinho mais, tipo umas 7 horas da noite? Às vezes é um período que a criança tá precisando um pouquinho dormir mais, sabe? E aí, às vezes, você não ajusta com a hora que a criança acorda, mas sim com a hora que a criança vai adormecer. Eu acho que foi de você que eu falei, Yasmin, ó, que você falou, meu bebê tem 5 meses e dorme com tapinha no bumbum no berço. Você pode diminuir o ritmo do tapinha pra ir dando cada vez mais autonomia, tá? A Bruna, posso dar chá de camomila? 7 meses, acorda 3 vezes à noite, dorme 19 às 7. Sono noturno, ele dá um pouco de trabalho pra dormir, mas dorme sozinho, mas em todos os despertares tem que mamar para se acalmar, a dormir novamente. Na associação, a gente não tira só no primeiro momento do adormecer, mas também nos outros momentos. Pode mamar, mas vai sair do peito ou da mamadeira acordado e depois vai pegar no sono, tá? Conversa com o pediatra, tá? Eu acho que essa informação sobre dar o chá ou não cabe mais ao pediatra. Com 7 meses está iniciando a introdução alimentar, então às vezes em algum momento aí pode de fato ser fome, porque ainda às vezes não come o suficiente, né, pra de fato não precisar mais mamar à noite. A Jéssica, meu bebê de 1 semana dorme mais de 3 horas, precisa acordar pra mamar? Ó, Jéssica, conversa com o pediatra, tá? Durante a noite depende muito de como tá o ganho de peso dele. Durante o dia eu não deixaria passar de 2 horas e meia, eu despertaria pra mamar, porque se não mamar essa demanda no dia, vai precisar disso na noite, tá? A Geise, por onde iniciar essa transição? Sono noturno ou soneca, ou nos dois? Você já me falou a idade do teu bebê, mas eu não vou lembrar. Eu sei que teu bebê é grande, né, Geise? Já é maiorzinho, 1 ano e pouquinho, né? Eu começaria nos dois. A não ser que você fale, cara, na soneca eu tentei, mas chegou a ponto de não fazer a soneca e aí eu precisei deixar dormir no peito, por exemplo. Beleza, mas eu tentaria, a princípio, não deixar, porque senão falta um pouco de... não sei, gente. Falta um pouco de previsibilidade. Eu entendo que famílias que eu acompanho, algumas a gente começa só na noite, mas dependendo da idade da criança e de qual a resistência da criança, a gente consegue iniciar nos dois juntos. Ou de repente se a criança tem uma outra associação, tipo, na soneca consigo fazer dormir no carrinho, por exemplo. Beleza, então na soneca sempre dorme no carrinho e à noite a gente avança, né? A Gra, você não falou a idade do seu bebê, tá? Minha filha tem sonecas longas e quando acorda, ela acorda irritada. Janela de sono curto, o que fazer? Deixar dormir? Depende muito da idade do teu bebê. Você não me falou, eu não consigo te responder. Depois, se eu não conseguir te responder até no final aqui, você tem uma caixinha de pergunta aberta. Vai lá e deixa com a idade certinha que aí eu te respondo, tá? A Yuli, 10 meses, 20 dias tentando mudar a associação do peito. Não está resolvendo e está mais agitada. Tira o peito e se agita. Tá, mas peraí. Tá tudo ajustado o restante? A rotina tá super bem ajustada, né? Porque isso é um ponto bem importante. Essa rotina estar muito bem ajustada, né? O ambiente tá bem ajustado. E aí o que acaba acontecendo? Será que não tá assim, ó, você vai, aí chega numa hora, ela tá irritada, você tá irritado, e aí você acaba dando peito, e aí você nadou e morreu na praia? Você tem tentado manter ela no colinho assim, ó, apertadinho, ela não vai curtir, no começo vai ter um protesto, mas você vai balançando, porque quanto mais solta a gente deixa a criança, mais agitada a criança vai ficando, e aí mais a criança quer sair do nosso colo, mais cortisol tá alto, tá? Então observe se isso não tá acontecendo. Gente, eu vou precisar finalizar a live, acho que eu não vou conseguir responder todo mundo. A Nath, Fer, meu bebê de 48 dias, dorme bem à noite, de 7 a 8 horas sem acordar para mamar. Mas as sonecas não consigo ainda acertar. Ele às vezes não faz a soneca nem no colo, às vezes dorme 30 minutos, o que fazer? Nessa faixa etária você pode usar o Swaddle, porque muitas vezes pode ter estímulo no dia, essa criança se despertar, às vezes ter o reflexo de Moro,
Você pode usar o Swaddle para ajudar que a soneca seja melhor. E uma outra coisa é assim, você tá cuidando desse ambiente também de soneca, né? Porque às vezes a criança ela tá conhecendo o mundo e aí tá olhando para tudo e quer fazer tudo menos dormir, né? Gente, a Gra respondeu que a filha dela tem 2 meses, né? Acho que conforme eu fui fazendo a pergunta. Agora eu vou precisar voltar lá, Gra, que eu não lembro a tua pergunta. A pessoa tem... Sabe aquela peixinha? Deixa eu achar aqui a tua pergunta. Ai, gente, cadê a pergunta da Gra? Tinha lido e agora sumiu. Gra, vamos combinar um negócio? Você vai me mandar de novo lá na caixinha de pergunta a tua pergunta inteira, tá? Tudo junto, porque eu não tô achando... Aqui, achei. Janela de sono curta, o que fazer? Tem 2 meses tua bebê, é super pequenininha. A janela de sono ainda é bem irregular, né? Então, sonecas mais longas que 2h30, eu acordaria, tá, Gra? Porque senão vai comprometer a amamentação dela. Se ela não mamar durante o dia, ela vai mamar durante a noite, tá? Acorda aos pouquinhos, vai mexendo com ela, vai tirando um pouquinho da roupinha. Janelinha de sono é curtinha mesmo. Janelinha de sono nessa faixa etária é de 45 minutos, tá? É bem pequenininha. Mamou, já tá pronta pra dormir de novo. Aí ela perguntou assim, ó, dorme às 8 da noite, à meia-noite acorda pra mamar e depois 1h30 acorda de novo. O que fazer? Você tá usando o Swaddle ou o charutinho? Porque às vezes tem reflexo, isso pode facilitar a criança conseguir prolongar um pouquinho mais, tá, Gra? Bom, gente, eu vou precisar finalizar. Queria agradecer vocês. Vou tentar deixar a live salva lá no YouTube, depois eu subo o link aqui pra vocês. Queria convidar vocês, quem ainda não está no canal do YouTube, vai lá, gente. Se inscreve no canal. Quem não tá no meu grupo do WhatsApp, eu deixei ali o link de novo, vamos entrar. Essa semana eu vou me organizar para voltar a ter conteúdo ali, para voltar a sempre trazer essa informação para vocês. Eu amo o grupo do WhatsApp, porque ali eu tenho certeza que vocês vão estar tendo acesso a essa informação e aqui no Instagram às vezes acaba passando e vocês acabam não vendo, tá bom? Queria agradecer a cada uma de vocês que estão aqui. Eu adoro estar aqui, eu adoro conversar com vocês e semana que vem a gente marca de novo, tá bom? Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Conforme vocês forem fazendo as mudanças e vendo os resultados, vão me mandando lá no direct pra gente ir trocando uma figurinha, tá?